Hello everybody, how are you? Então, pessoal, nós estamos aí na segunda semana do PET 3, do volume 3 do PET, e eu trago para vocês agora algumas explicações, as explicações das atividades dessa semana. Então, pessoal, a primeira coisa que os exercícios dessa semana trazem para vocês é um conteúdo gramatical. São as if clauses, as orações condicionais. Então, vou ler para vocês e explicar. If clauses são orações condicionais em inglês que são usadas de várias maneiras. São orações formadas por períodos compostos, uma oração condicional e uma oração principal. Períodos compostos, pessoal, são frases que têm mais de uma oração, né? Então, quando vocês ouvirem falar em if clauses, vocês sempre terão uma if clause que representa a condição. É uma oração condicional que representa uma condição. E a main clause é uma oração principal que expressa a consequência. Então, eu sempre digo de maneira bem simples de lembrar. If clauses, condições. Main clauses, consequência. Tá? As if clauses sempre serão formadas acompanhadas pelo termo if, que no português quer dizer se, e será o if que irá estabelecer a relação de condicional e são utilizadas para comunicar, expressar situações do passado, presente e futuro, ou seja, situações prováveis e até impossíveis e de planos futuros. Geralmente, as if clauses aparecem no início de uma oração seguidas da main clause. Contudo, pode acontecer da main clause vir antes da if clause. Ou seja, a ordem não tem problema e não irá interferir no sentido da frase. Ou seja, geralmente o if clauses, a condição aparece primeiro. Se eu fizer alguma coisa, eu vou ter alguma coisa, né? Eu vou ter uma outra coisa. Mas pode acontecer que a main clause venha no final, que a consequência venha no final, não, perdão, no início. Por exemplo, eu terei alguma coisa se eu fizer uma coisa. Aí a gente tem uma inversão das frases, mas o sentido é o mesmo, ok? Continuando. Estou marcar para vocês aqui, ó. As orações condicionadas if clauses podem ser usadas de 4 maneiras. São classificadas em zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional. Estudaremos aqui apenas a primeira e a segunda condicionais. If clauses in first conditional. First conditional está relacionada à possibilidade de situações e ações no futuro, ou seja, situações de causa e consequência. A estrutura da first conditional será sempre if mais o simple present mais o simple future. Eu coloquei um exemplozinho aqui para vocês, ó. If I study, aqui nós temos, vou separar aqui para vocês. Aqui nós temos a if clause, a condição é o quê? Se eu estudar, se eu estudo. Qual será a consequência que virá aqui no futuro? I will get good grades. Então, nós temos aqui a consequência usando o futuro simples. O futuro simples, ele é caracterizado, pessoal, simplesmente pelo uso do will, tá? Mais o verbo no infinitivo, que aqui é o get, tá? Então, if clause, if I study. Main clause, I will get good grades. Se eu estudar, se eu estudo, eu terei boas notas. Ok? Continuando. Aí nós temos as atividades. Traduz as seguintes frases, todas estão em first conditional, ou seja, expressam uma condição para algo que aconteça no futuro. Aí nós temos o exemplo. If you take a coat with you, you will not be cold at night.
Se você levar um casaco com você, você não vai ficar com frio à noite. É aquilo que eu disse. Nós temos aqui, ó, condição, if close, tá aqui, ó. If you take men clothes, you'll not be cold at night. Então é só vocês vão traduzir aí, tá? Façam uso do dicionário, do Google Tradutor, para poder colocar a tradução aí de cada frase, beleza? Seguindo. Número 2. Complete as main clauses com will mais a forma básica de cada verbo. Atenção para as frases negativas, que deverão ser completadas com want. Então, quando a frase for negativa, pessoal, vocês vão trocar will por want, tá? Vou colocar um exemplo aqui, ó. If it is hot this afternoon, we... Aí aqui, ó, vai ser will go. Opa. Will go. Tá? Perdão aí pelo mau jeito. Agora, aqui na letra B. It is cold this afternoon. We... E aqui nós temos, ó, um not. Então, essa frase tem que ser negativa. Então, vocês não vão colocar will. Vocês vão colocar want. Want. Go. Fácil, né, pessoal? Então, vamos à obra aí. Seguindo. If clauses in second conditional. Os if clauses na segunda condicional. A second conditional está relacionada a uma hipótese, ou seja, será usada em situações hipotéticas. A estrutura será if mais o simple past, tá? Mais would, ou could, ou might, ou should, mais o infinitivo. O que diferencia? Lá na primeira condicional, no lugar aqui do simple past, né, era o simple present. Aqui a gente já está falando do passado. E no lugar do will, aqui na segunda condicional, nós vamos usar os modais. Would, could, might ou should, mais o infinitivo. Tá? Então vamos lá. Número 3. Traduza as seguintes frases. Todas estão em second conditional, ou seja, expressam uma condição para que algo aconteça no momento presente. Aí nós temos o exemplo. If I had money, I could rent a car. Se eu tivesse dinheiro, eu poderia alugar um carro. Então, o passado está aqui, ó. I had. Se eu tivesse. Se eu tivesse, está no passado. Se eu tivesse dinheiro. Se eu tivesse dinheiro naquela época, eu poderia alugar um carro. Aí nós temos a condição. Ok? Aí vocês vão fazer a tradução, tá? Tem só um lembretezinho aqui embaixo. Lembre-se, com os verbos regulares em inglês, o simple past é feito apenas com um ed. Called. Isso está falando por conta do exercício aqui que vocês vão fazer agora. Write the verbs in the simple past and translate them. Escreva os verbos no passado e traduza. Verbo to walk. Então vocês vão esquecer quando for passar para o passado desse to aqui, tá? Esquece ele. Aí, ó, vai ficar walked. E qual é a tradução do verbo walk? Eu não vou escrever aqui porque vai ficar muita coisa, mas é o verbo caminhar, verbo andar. Verbo andar, verbo caminhar, tá? E vocês vão fazer o mesmo com os outros verbos aqui, ok? Seguindo. Exercício número 5. Complete. Aliás, está em inglês. Complete the second conditional sentences using would plus
the base form of the verbs in brackets. Complete as frases em segunda condicional usando would mais a forma básica dos verbos entre parênteses. Example. Nós temos aí, ó, if we had. Aqui, ó, o had é o passado desse verbo aqui, ó, do have, tá? More money. We'd buy, que é o passado. Aliás, não o passado. Aqui está usando o modal, que está aqui no representado pelo apóstrofo D, que é a forma abreviada do would. We'd buy a bigger house. Ok? Então, vocês vão fazer isso com todos os exercícios, com todas as opções aqui, tá? Usem sempre would mais a forma básica do verbo, tá bom? É isso, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês no grupo. E a gente se vê aí depois na correção desses exercícios, tá bom? Bye, bye. Bom trabalho.